Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, este é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Nós preparamos para você um jornal especial com todas as informações sobre a pandemia. Vamos entrevistar especialistas, deputados, para saber mais do que acontece no Brasil e no mundo. Notícias especialmente preparadas para você. São Paulo hoje vive seu segundo dia de quarentena, que se estende até o dia 7 de abril. O governador João Dória decretou essa coletiva. Logo mais, 12h30, ele dará outra entrevista coletiva afirmando as medidas que vem tomando, com novas medidas também, atualizando os números, né, da Secretaria de Saúde, os números de mortos e também dos infectados com o coronavírus. E agora, neste momento, lá no Palácio dos Bandeirantes, ele participa de uma reunião de videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro e todos os governadores do Sudeste. Medidas aí de apoio à região Sudeste devem ser previstas aí pelo governo federal, devem ser anunciadas também logo mais por volta de 12h30, quando o governador João Dória irá se pronunciar sobre essa entrevista. E também na pauta da coletiva ele disse que dará um apanhado também sobre as medidas do presidente e tudo mais. Mas este é o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira e vamos seguindo. Jornal da Rede Alesp. Enquanto muitos países do Ocidente intensificam a quarentena claustrofóbica do confinamento social, medida necessária para ajudar a conter a disseminação do Covid-19, a China aos poucos tenta retomar a normalidade. A quarentena feita pelos chineses nos últimos meses, no entanto, deixou algumas consequências inesperadas. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. Em algumas cidades já correria aos cartórios por aqueles que não pretendem mais seguir juntos, ou seja, aumentou o número de divórcios na China. Em Xi'an, cidade de 12 milhões de habitantes e capital da província de Chaozhak, na região central da China, uma grande procura por pedidos de divórcio foi registrada nas últimas semanas. Em cartórios da cidade e de outras províncias da China, como a de Sichuan, também houve solicitações acima da média de formulários de divórcios. E nas redes sociais, a notícia não chegou a causar surpresa. Alguns chineses se consideravam ser realmente há muito tempo junto, de convivência sob o mesmo teto, principalmente neste momento de estresse econômico e incerteza sobre o futuro. As leis mudaram no país nos últimos anos. Hoje, 70% dos divórcios são solicitados por mulheres na China. As mulheres, ainda em 1950, quando o Partido Comunista Chinês criou a nova lei de casamento, esse direito foi garantido a elas. E as separações já provocadas pelo novo coronavírus certamente não são positivas para o governo chinês, que acabou em 2016 com a longeva política do filho único, adotada na China durante a década de 70. Milhares de jovens chineses, sobretudo mulheres, acham muito caro aumentar a família e, no momento, estão mais preocupados em investir em suas carreiras profissionais. E no início desse mês, a Comissão Nacional de Saúde da China já havia divulgado a previsão que o país terá 487 milhões de idosos em 2050, cerca de 35% da população total. Em 2018, a taxa estava em 17,3%, ou 242 milhões de pessoas. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, notícia, informação e utilidade pública, você ligado no Jornal da Rede Alesp. Eu tenho contato telefônico agora, vamos ver, eu acho que a deputada
Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, está com a gente ao vivo e vai participar do Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Deputada Márcia Lia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Daqui a pouco a deputada Márcia Lia com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. As autoridades britânicas do Palácio de Buckingham confirmaram hoje que o príncipe Charles, de 71 anos, herdeiro do trono do Reino Unido, está infectado com o novo coronavírus. Charles teve sintomas leves, mas está com boa saúde e tem trabalhado de casa nos últimos dias. A mulher de Charles, Camila, a duquesa de Cornualha, de 72 anos, não foi diagnosticada com o vírus. Os dois estão bem e devem ficar isolados em uma residência na Escócia, no extremo norte do Reino Unido. Acompanha com a gente o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Informação e opinião para você nesses tempos de quarentena. O estado de São Paulo decretou quarentena até o dia 7 de abril e você tem que ficar em casa, isolamento social, se preservando, né? O maior grupo de risco está na terceira idade, acima de 60 anos, não saia de casa, evite, peça para os seus filhos, para o seu parente, para os seus vizinhos, não saia de casa, não se exponha a esse vírus que tem matado tanta gente, por exemplo, na Itália. Então, você brasileiro que pode ficar em casa, esse é o conselho que nós damos. A repórter Caterina Achuti também tem algumas recomendações obtidas por médicos e consultores trabalhistas para os empresários, funcionários de empresa e prestadores de serviço, além de servidores públicos. Elas são importantes para todos tentarem evitar a propagação, né, do novo coronavírus. Vamos ouvir a repórter Caterina Achuti com essa recomendação. Diante da pandemia global causada pelo novo coronavírus, médicos e consultores empresariais recomendam alguns cuidados a serem seguidos com os funcionários de empresas, servidores públicos e prestadores de serviços. Neste momento, algumas recomendações são permanentes e preventivas, como, por exemplo, evitar aglomerações em qualquer circunstância, higienizar bem o ambiente e os equipamentos de trabalho, disponibilizar álcool em gel para os funcionários e deixá-los em locais estratégicos dentro do trabalho, evitar também o uso de ar-condicionado e dar preferência à ventilação natural. Caso não seja possível liberar trabalho em casa para 100% dos funcionários, a recomendação é fazer reuniões com no máximo 5 pessoas e ir almoçar em horários alternativos. As recomendações feitas pelas esferas federal, estaduais e municipais nos últimos dias também devem ser seguidas. Caterina Achuti para a Jornal da Rede Alesp. Daí a informação da repórter Catarina Achuti, trazendo aí informações importantes aí para prestação de serviço e utilidade pública no Jornal da Rede Alesp de hoje, que daqui a pouco vamos conversar com mais deputados ao vivo nesse Jornal da Rede Alesp de hoje. Na ponta da linha eu tenho mais um deputado, estou aguardando a produção aqui atualizar os itens, né? E você acompanhando o Jornal da Rede Alesp de hoje. Vamos lá, mais uma notícia. Juntos, então, o Jornal da Rede Alesp vai falar com o Dr. Shang Lung, que é professor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Ele vai falar sobre telemedicina e como a técnica pode ajudar neste momento de coronavírus. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Doutor, muito bom dia, tudo bem? A Secretaria de Desenvolvimento do Estado anunciou que o Bom Prato Express, a partir dessa semana, está fechado por tempo indeterminado. Agora, a distribuição das refeições prontas será através de embalagens descartáveis para o consumo em domicílio.
Tradicionalmente, o Bom Prato oferece em média 1.200 almoços em cada unidade por R$1 e 300 cafés da manhã por 50 centavos. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da sua secretária Célia Parnes, essas medidas foram tomadas para o combate do Covid-19. Ontem, a unidade Bom Prato da Avenida Cantareira, número 2099, foi reinaugurada e também vai servir as refeições em embalagens. Quer dizer, aí mais uma decisão importante, né? Porque se trata da higienização e do cuidado aí com a alimentação, que é muito importante nesse momento de coronavírus, né? É muito importante que vocês tomem todos os cuidados. A gente vai falar agora com o professor da USP, né? O Xiaolong Wen, que está ao vivo com a gente. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Professor, vamos esclarecer um pouco nesse cenário de coronavírus, qual que é a importância da telemedicina neste momento atual que o nosso país vive? Bom, eu diria que a telemedicina hoje é um recurso estratégico para manutenção da qualidade assistencial. E ele permite trabalhar em 3 grandes segmentos. Um, que é prover orientações, atendimento para as pessoas que estão em quarentena ou em isolamento. E em vez de nós apenas dizermos para as pessoas para procurar um serviço de saúde quando tiver algum agravamento, nós podemos, por meio da telemedicina, estar avaliando de uma forma contínua as condições de saúde das pessoas. Então, nós conseguimos oferecer ou universalizar melhor a cobertura de saúde em momento de quarentena ou isolamento. Um outro ponto é que quando nós fazemos essa avaliação e atendimento, nós também evitamos o deslocamento desnecessário de pessoas que estão potencialmente com a doença, a Covid-19, de ao usar o transporte público, ele poder acabar contaminando mais. Então, a telemedicina não só cuida, como ele pode minimizar o risco de contágios. E nós não podemos esquecer também que os próprios médicos também têm os médicos que estão em população de risco, acima de 60 anos. E esses médicos que têm muita prática clínica, eles poderiam participar por telemedicina desse processo de teleconsulta, teleavaliação, teletriagem, evitando que eles fiquem doentes. Então, a telemedicina hoje também é uma estratégia para preservar o maior número possível de médicos para estarem em força de atendimento para a população nessa pandemia. Agora, doutor, nesses tempos, né, você acha que pode haver uma resistência por parte dos profissionais em fazer esse tipo de consulta? Porque depois que a pessoa ganha o costume, talvez vai ser difícil de tirar essa prática, e existem alguns setores da classe médica que são resistentes a isso, não é, doutor? Bom, eu acho que todo o processo que é uma mudança de método sempre encontra uma resistência. Porém, nesse cenário da pandemia, nós não podemos esquecer que não há mais alternativa. No sentido que, quando você tem um confinamento, um isolamento, a única saída é o uso da tecnologia. Então, eu acho que mesmo as pessoas que tinham uma certa resistência, hoje já enxergam de outra forma. Porém, eu queria alertar uma coisa importante. A pandemia pelo Covid-19 é apenas uma doença. Nós temos diversas outras doenças, pessoas com câncer, temos pessoas com doenças
crônicas, hipertensão, doença cardíaca e assim por diante. Eles também precisam ser cuidados. Então, a telemedicina, nesse momento, ele não só permite nós tentarmos reduzir os riscos em relação à pandemia, mas ele nos oferece um meio pelo qual nós podemos acompanhar os nossos pacientes que tinham que ter retornado para uma avaliação e agora ficaram refém de ausência de sistema de saúde. Então, nesse contexto, muitos médicos estão percebendo que temos que oferecer alguma alternativa para a população. Então, eu acredito que pela pandemia nós vamos estar fazendo com que a área médica e a resistência agora passe a conhecer o verdadeiro processo de telemedicina responsável, tá? E um ponto que nós precisamos agilizar agora é a oferta de curso rápido de familiarização de telemedicina para todos os médicos que querem usar isso como método. Inclusive naquela questão que nós precisamos oferecer toda a parte de sigilo, segurança digital e outros. Então, a quebra da resistência está em decorrente do cenário atual social, e que nós, ao oferecermos cursos rápidos de 15, 20 horas por meio conectado, habilitaríamos melhor os médicos para utilizarem o recurso digital. Agora, doutor, na sua visão, quais os tipos de especialista que vão ter mais facilidade em relação à telemedicina? Existe algum ramo da medicina que é mais propício à telemedicina, doutor? Então, em princípio, todas as especialidades poderiam utilizar a telemedicina desde que tenham uma padronização correta. Agora, algumas especialidades já estão utilizando com mais facilidade. Exemplo, dermatologia. A dermatologia é uma especialidade muito visual. Portanto, o envio de imagens, isso nos facilitaria muito. Tá? Então, eu diria, telemedicina, teledermatologia seria um exemplo. A telemedicina, na área de telediagnóstico, são utilizados já em várias áreas, então a radiologia, a patologia, a cardiologia no tele-ECG. Então temos essas outras especialidades também avançando. Por causa da pandemia, uma área que vai fortalecer é o tele-home care, ou tele-cuidados domiciliares. No momento em que as pessoas estão nas suas casas, no momento em que nós temos que distribuir melhor essa ação, então, uma das características que nós precisamos altamente utilizar esse recurso digital é a área do tele-multicare, ou tele-multicuidados em domicílio, para garantir uma qualidade de vida. Tá? Então, aí nesse caso, nós trabalharíamos muito com observação clínica e raciocínio. Oi? Não, pode concluir, doutor, desculpe. No cenário do coronavírus, inclusive, alguns exames conectados, meio digital, é possível. Por exemplo, se uma pessoa está com uma suspeita de síndrome gripal, eu posso fazer um exame da orofaringe usando a câmera como a lanterna. Eu consigo, no mínimo, observar. Eu consigo observar o padrão de respiração. Então, é possível o acompanhamento do síndrome gripal usando a telemedicina com pessoas com médicos já clinicamente habilitados para fazer as observações e as decisões. Agora, doutor, é importante, né, eu aproveitar a sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Como o senhor vê o cenário dessa pandemia no estado de São Paulo e, lógico, no Brasil inteiro? Na sua opinião, quais os cuidados necessários que as autoridades de saúde devem tomar? Bom, o principal ponto é
não deixar a população desguarnecida de saúde e apenas dar alternativa de autocuidado e automedicação. Isso não é bom. Assim sendo, a telemedicina, ele permite oferecer o acesso à saúde em domicílio. Então, eu fortaleceria muito um sistema de medicina conectada para as pessoas poderem ter o apoio em serviço de saúde. O segundo que nós precisamos fazer é o ato preventivo. E o ato preventivo é muito mais do que apenas dizer lavar a mão, tomar banho, roupa, usar álcool gel. Nós precisamos, então, criar um programa de inserção de hábitos práticos que possam, na verdade, levar à prevenção. Por exemplo, eu tenho um comentário, lavar a mão, usar álcool gel, mas nós precisamos ensinar que precisa hidratar a mão, porque senão depois de uma semana a sua mão vai estar ressecada, formando fissuras, podendo ter lesão. Então nós temos que criar um programa de levar a saúde para a casa das pessoas, ensinando dicas para manutenção de qualidade. Um outro exemplo, cabelo e barba são locais que também acumulam vírus. Então nós temos que ensinar como fazer higienização e como evitar a contaminação. Aqui são duas grandes áreas que eu colocaria. A área do enfrentamento, estimulando qualidade de vida e prevenção, e o outro é o acesso a orientações rápidas e pré-avaliação para garantir uma boa recuperação em domicílio e encaminhamento rápido e direcionado se o médico achar que aquele paciente precisa de cuidados de pronto atendimento. Tá? Então, criar o que eu chamo de telemedicina de logística referenciada e não apenas uma telemedicina de serviço. O serviço ele pode não criar a cadeia de cuidado. Então, nós precisamos organizar isso de uma forma muito bem pensada, muito bem planejada. Agora, doutor, vendo por um outro lado, né, quais as dicas que o senhor pode deixar para a população, já que esse é um programa de utilidade pública e prestação de serviço, quais as dicas principais para a população, doutor? Então, são muitas dicas. Eu desde ontem, eu comecei a realizar, pelo projeto do Jovem Doutor, ontem foi o primeiro de 10 seminários por internet, que todo mundo está convidado a participar, para discutir sobre os diferentes olhares. Eu vou dar um exemplo. Será que nós podemos esterilizar talheres, tudo, usando água fervente? Será que para quem tem o uso de máquina de lavar louça a 65 graus e a 70, consegue higienizar melhor? Então nós começamos a trabalhar nessas discussões. Exemplo, nós falamos sobre talheres tudo, mas como que nós temos que tomar cuidado com escova de dente? Porque afinal, o coronavírus sai pelas vias aéreas. Então nós começamos agora a trabalhar no mutirão de webinars ou seminários por internet para levar planejamento de qualidade residencial envolvendo arquitetura e design com a área de saúde para esse enfrentamento. Então, eu até convidaria todos que quiserem a assistirem esses webinars gravados e postarem suas dúvidas para que uma equipe multiprofissional nós possamos aplicar todos os nossos conhecimentos científicos sobre características do coronavírus e suas fraquezas para práticas do dia a dia que podem evitar contágio. Esse eu diria que seria uma das grandes ações que nós deveríamos fazer. Doutor, eu quero agradecer a sua participação e a sua atenção aqui com a Rede Alesp, até um próximo assunto que a gente possa conversar. Muito obrigado, viu? De nada, foi uma grande satisfação.
Este foi o Dr. Xiao Lung-Yen, professor da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, que falou neste jornal da Rede Alesp especial com utilidade pública e prestação de serviço e, é claro, as notícias do Parlamento Paulista. Você continua aqui com a gente nesse jornal da Rede Alesp. Grupos de sem-teto se aglomeram em filas por alimento e acolhida na cidade de São Paulo. Isso aconteceu ontem. Entre medidas adotadas pela Prefeitura para esse público estão a instalação de 10 pias na região central da cidade de São Paulo. Está tudo fechado, né? Antigamente se podia pegar água em qualquer lugar, posto de saúde, biblioteca e banheiros públicos por aí. Mas agora está tudo fechado, disse o desempregado Júlio Luiz, que vive nessa situação. Uma das preocupações do momento de quarentena é com a população sem teto, que são especialmente vulneráveis ao coronavírus, com problemas de saúde, de alimentação precária e sem casa para isolamento social. Antes da crise, a gente estava com mais ou menos 300 pratos no almoço. Agora esse número está se elevando, passou dos 400 e agora está passando dos 500, contou o Frade franciscano Odilon Voss. E o panorama de filas também foi registrado nos Centros Temporários de Acolhimento, os CTAs, da Prefeitura de São Paulo. A cidade tem 89 centros com mais de 17.200 vagas. A Prefeitura de São Paulo garante que não faltará lugar para as pessoas passarem a noite, mas reconhece que os núcleos de convivência, como o Chá do Padre, estão sofrendo aumento de demanda. A Prefeitura disse: nós vamos abrir 3 novos núcleos de convivência para a população de rua comer, almoçar, usar o banheiro, e a gente espera com isso dar uma melhor equacionada nessa situação, disse a representante da Prefeitura, Berenice Maria Janela, que é secretária de Assistência Social da Prefeitura. Sobre a aglomeração no Chá do Padre, a secretária de Assistência Social disse que está pedindo às entidades que façam a gestão das filas e que a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, ajude no trabalho, lógico, né? A pasta disse ainda que haverá aditamento nos contratos para garantir que as entidades consigam atender a demanda. Pias para ajudar os moradores a manter a higiene das mãos, a Prefeitura começou a instalar nas ruas do centro. Serão 10 pias para atender a região central, onde vive pelo menos 11 mil sem tetos. A capital paulista possui ao menos 24 mil sem tetos, pessoas em situação de moradia de rua. Mais de 2.200 têm mais de 60 anos, faixa considerada de risco para o Covid-19. Entre as pessoas em idade de risco para a doença, 36% estão concentrados na região da Sé, em São Paulo. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que foram mapeados os territórios com maior circulação e, por enquanto, o número é suficiente. Jornal da Rede Alesp. Este é o Jornal da Rede Alesp, informação, utilidade pública e prestação de serviço para você, aqui direto da redação da Rede Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O meu contato por telefone agora é com a deputada Isa Pena, do PSOL, que vai dar um panorama aí do cenário que ela está tendo, né, em relação a essa crise, nessa pandemia do coronavírus. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia aos ouvintes da Rede Alesp. Bom dia, querido. Eu agradeço mais uma vez o convite, sempre me colocando aí à disposição, viu? Deputada, como a senhora tem visto, né? A senhora ontem já fez um paralelo até histórico e também um cenário mundial da crise, mas como a senhora tem visto o posicionamento das autoridades e tudo mais, as medidas que têm sido tomadas, como a senhora tem visto tudo isso, deputada? Claro. Bom, é muito grave a situação. É preciso dizer, nesse momento, que não importa em quem a pessoa que está me ouvindo agora votou nas últimas eleições.
eu não estou me importando com isso. Eu não estou me importando se a pessoa é de direita ou se a pessoa é de esquerda, tá? Eu estou aqui falando de vidas. Eu não estou me importando aqui se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. Eu não estou me importando aqui se a pessoa é mulher, se a pessoa é homem, se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, se a pessoa é indígena, porque o coronavírus não vê isso. O coronavírus, ele pega igualzinho e mata igualzinho todas essas populações. Eu quero dizer de forma explícita, de forma contundente, de forma muito convicta, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu um crime em rede nacional ontem. E esse crime, com certeza, hoje nós vamos ver consequências dele. Crime de responsabilidade. Por quê? Um presidente, ele pode aí ter as opiniões controversas, polêmicas, com as quais eu tenho, para dizer o mínimo, desacordo, né? Mas aquilo que se trata de posições no campo das ideias, na luta no campo das ideias, isso é um direito, né, intrínseco a qualquer indivíduo de ter. E se você for olhar na sociedade, tem gente que pensa de todo tipo, né? Então, a humanidade é um coletivo muito diverso. Isso ok, né? Não estou entrando mais uma vez nesse campo de debate. Eu estou entrando aqui naquilo que é fato. É preciso não perder de vista aquilo que são fatos. Existe aquilo que é ideia, que é argumentação, que é disputa política, que disputa ideológica, existe aquilo que é fato. Há um fato reconhecido por todas as lideranças mundiais. Então nós estamos falando de Trump, nós estamos falando do Alberto Fernandes na Argentina, nós estamos falando do Macron, nós estamos falando do presidente, né, da China, nós estamos falando de todas as lideranças, do Boris Johnson, a gente está falando de todas as lideranças mundiais que já reconheceram o perigo que corre a humanidade. O coronavírus, ele é um vírus, eu tenho lido sobre isso esses últimos dias, ele traz um perigo a mais para a sociedade e para a humanidade, porque ele é um vírus que a forma de contágio dele é especialmente rápida com relação a todas as epidemias outras que nós, enquanto geração, e aí eu estou falando de geração de todo mundo que está vivo nesse momento histórico, presenciou. Então é incomparável com o H1N1, é incomparável, é mais comparável aí com o que foi a gripe espanhola, mas ainda assim a taxa de contágio ela ainda é superior. Eu assisti o pronunciamento do presidente e quero falar que o presidente colocou em risco pessoas. Com certeza hoje, ao final do dia, pessoas que assistiram aquele pronunciamento vão sair às ruas. Não, eu acho que está exagerado mesmo. Será que que essa tal de isolamento social, essa tal de quarentena aí não é só uma jogada política? Não é, gente. Isso está acontecendo no mundo todo. E o problema é que o presidente, ao fazer isso, nós sentimos a diferença hoje nas ruas. E as pessoas vão ser contaminadas. Pessoas hoje que saíram às ruas por conta dessa ideia vão ser contaminadas. Deus nos livre, e eu espero e torço para que a gente não tenha nenhum caso de letalidade, porque se tiver, essa pessoa, a morte dessa pessoa estará nas mãos do presidente. É preciso que isso fique claro. O presidente comete um crime de responsabilidade porque nós todos sabemos que a responsabilidade de uma autoridade pública, ela não é igual a qualquer
Na verdade, os jornalistas também têm uma grande responsabilidade, né? Mas ela é ainda superior a de um jornalista, a de um locutor de rádio. Ela é ainda superior a de uma figura pública, a de um deputado, né, no legislativo. A gente está falando de alguém do executivo, alguém que tem a máquina do Estado nas mãos, alguém que gere o recurso do povo, que sai do dinheiro do povo. Então eu pergunto, como um presidente nega tudo aquilo que os especialistas, os infectologistas estão falando? E hoje a gente já vê a reação. A Sociedade Brasileira de Infectologia, acredito que seja assim que se fala, mas saiu uma nota muito boa, né? Essa associação, ela é filiada ao Conselho Nacional de Medicina e à Organização Mundial de Saúde. Ontem, nas redes sociais, a gente viu manifestações de profissionais da saúde indignados, porque ao fazer isso, o Bolsonaro gera uma cadeia de contaminação que não pode ser medida no Brasil todo. E, portanto, é crime. É crime de responsabilidade. E aí nós vivemos num paradigma, numa situação muito atípica, porque nós temos uma população indignada. Só não vê quem não quer, né? Mas mesmo quem não quer, tem ouvido aí todos os dias o panelaço. É só o presidente dar a cara que o panelaço começa. E são pessoas de esquerda, são pessoas de direita, são pessoas que pensam das mais variadas formas, mas que estão chocadas, perplexas, assim como eu também estou. Eu me coloco lado a lado dessas pessoas e me coloco à disposição dessas pessoas para ocupar o lugar que eu ocupo no Legislativo do Estado de São Paulo e fazer coro a essa indignação. É preciso ter coragem de enfrentar esse ser humano que não valoriza a vida, esse ser humano que está colocando as disputas políticas que ele considera que estão acontecendo, né? Mas mesmo que se estivessem acontecendo, né? O presidente, ele coloca essas disputas políticas acima da vida das pessoas. Quando ele fala, não, são pessoas acima de 60 anos, 90% das pessoas não vão pegar, está equivocado. Está equivocado. A gente viu que dentre os últimos mortos, a gente viu uma pessoa de 63 anos, a gente já viu pessoas de 40 anos falecendo. Quem tem problemas qualquer problema do sistema respiratório, qualquer problema de hipertensão, diabetes, quem toma remédios imunossupressores, quem toma corticoides, todas essas pessoas estão também em grupo de risco. Então, é de uma irresponsabilidade gigante. Eu faço um apelo que não vem de ideologia, um apelo que não vem de partido, um apelo que vem de uma mulher que quer muito ver um futuro para o mundo, para as pessoas que nós amamos, para as pessoas, para nós mesmos e para as pessoas que eu nem conheço. É preciso ser responsável nesse momento. O presidente apela num ponto aí que eu queria abordar, que é muito sensível para as pessoas, e eu compreendo e sou solidária com isso. Ele apela falando do emprego das pessoas, né? Agora, ele, aprovando as medidas que ele aprova, por exemplo, a medida provisória que possibilitava a suspensão dos contratos de trabalho, seja de qual tipo ele for, né? Seja seletista, seja PJ, seja qualquer um deles, por 4 meses, prevendo aí que a pandemia duraria 4 meses, ele revogou, porque sentiu que foi uma medida muito impopular. Mas ele demonstra, ele demonstra, em primeiro lugar, que ele não está nem aí para o emprego das pessoas, né? Começa por aí. Ele está sofrendo uma pressão dos setores econômicos que vivem em outro planeta, né? Pessoas
que não tem nem acesso aqui ao mundo de nós, réis mortais. E aí eu quero fazer uma distinção, porque a classe média no Brasil se acha elite, né? É preciso fazer essa distinção. O Brasil tem 200 bilionários e deve ter alguns milhares aí de milionários, mas somos uma população de milhões e milhões de pessoas. Quem ganha um salário digno, um salário que consegue custear uma boa escola para os seus filhos, um salário que consegue dar uma boa saúde para sua família, não é elite, gente. A elite vive em outro planeta. Elite mesmo. E o Bolsonaro está governando para essas pessoas. E aí ele fala dos empregos para mexer com aqueles mais pobres que trabalham e precisam do dinheiro que arrecadam no dia para botar comida na mesa. Eu quero rebater isso de duas formas e dialogar com as pessoas que estão preocupadas com isso e com toda razão. Primeiro, não tem emprego que blinde você do coronavírus ou de transmitir esse coronavírus para algum parente seu. Eu já tenho membros da minha equipe que tiveram tios que morreram, uma pessoa que eu conheço que tinha um problema respiratório, estava em estado grave no hospital. Não há, nesse momento, emprego se você está correndo risco de vida. E aí as pessoas vão me perguntar, não, mas morrer de fome também é possível. É verdade. O Estado tem a obrigação, e tem mais do que obrigação, tem recursos para garantir uma renda básica para todos os cidadãos no Brasil. Nós, o nosso mandato, junto com o nosso partido, junto com vários partidos, na verdade, a gente está defendendo um projeto que aqui, na verdade, já está sendo amplamente discutido no mundo todo, tá? Isso o Trump anunciou já que vai fazer nos Estados Unidos, então vejam que não é uma medida em nada comunista. É a renda básica cidadã. Nós estamos defendendo que, no mínimo, um salário mínimo, as pessoas, aquelas pessoas que comprovarem insuficiência de renda para sobreviverem, o Estado tem que garantir, e há recursos para isso. Ocorre que, de um lado, há a pressão dos banqueiros, que falam, nós não queremos diminuir as nossas taxas de lucro, que vem aumentando, a cada ano tem o recorde dos banqueiros, né? O Itaú, acho que foi de 26 trilhões no final do ano passado. E esses banqueiros, de um lado, fazem pressão no governo Bolsonaro, não vem com essa não. Não vai aumentar a dívida pública. Exatamente. Isso não é contrair dívida. Isso é investimento. Um presidente que não valoriza a vida, e olha, eu vou dizer mais uma coisa. Nós vivemos numa sociedade cuja cultura valoriza muito pouco os mais velhos. Muito pouco. Eu quero dizer que eu faço muita questão de conviver, de escutar, de valorizar a opinião daqueles que viveram coisas que eu não vivi. Eu sou uma deputada de 28 anos. Faço 29 anos na semana que vem, mas ainda tenho 28 anos. Eu faço questão de ouvir meus pais, ouvir aqueles que trabalham na política comigo e que têm mais de 60 anos. Que sociedade é essa que não valoriza aqueles que já se sacrificaram, que já lutaram, que já trabalharam, que têm experiência, que têm serenidade, que nos aconselham a todo momento o que seríamos de nós sem os nossos pais, sem os nossos conselheiros? Como que ele vai na televisão e desrespeita todas as pessoas mais de 60 anos?
para mim, que sou filha de duas pessoas que têm mais de 60 anos e que convivo com pessoas, trabalho com pessoas maravilhosas, que são imprescindíveis a mim, que têm mais de 60 anos, ouvir isso é como se me dessem uma facada no coração. E eu acho que muitos ontem se sentiram assim, porque tem seus pais em casa e estão com muito medo também. Estão com muito medo. Não é possível que a nossa sociedade continue tratando os nossos mais velhos dessa forma. A nossa memória, aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a experiência, que pode nos guiar para fora dessa crise. Não é à toa que os principais especialistas à frente dessa crise têm mais de 50, mais de 60 anos. Os grandes médicos, né, que são os mais experientes, os mais capazes para lidar com os casos mais graves, são pessoas de mais de 60 anos. O presidente ontem feriu a sociedade brasileira em um lugar que eu acho que a sua equipe e ele não tinham dimensão, pela irresponsabilidade e, portanto, pelo crime de responsabilidade que ele cometeu. Então eu quero deixar claro com todas as letras, quem puder, fique em casa. Vamos lutar agora pelo direito e pelo dever que os nossos governantes têm de subsidiar a vida das pessoas, a alimentação das pessoas em um momento como esse de dor. A gente viu empresários aí falando 5 mil, 7 mil pessoas vão morrer. Cuidado. Esses 5 mil, 7 mil pessoas, o coronavírus não vê classe social. Quem sabe pode ser você amanhã. Então, queridos ouvintes, eu, enquanto deputada, enquanto mulher, enquanto uma jovem que acredita que a gente pode viver num mundo melhor, e eu luto por isso, mas principalmente enquanto uma ser humana igual a todos vocês, eu faço um apelo para que a gente, quem puder, fique em casa. E se você tem alguém que trabalha para você, faça de um jeito responsável. O que significa isso? É dispensar as pessoas que trabalham na sua casa, falar que elas precisam ficar em casa e continuar remunerando essas pessoas. Porque se a sua renda não vai diminuir no próximo período, não há razão para que você não continue remunerando. O dono da Riachuelo, o dono da Havan, tem dinheiro para pagar os funcionários deles por 4 meses, mesmo com a produção parada. É o que eu estou fazendo aqui na minha casa, é o que várias pessoas estão fazendo nas suas casas, é o que precisa ser feito. Todo mundo gosta de falar nas redes sociais em empatia. Essa é a verdadeira empatia, porque empatia exige sacrifício. Empatia não é só um post bonito, um textão bonito no Facebook. Empatia é prática. Empatia é abrir mão dos seus privilégios. E por isso eu agradeço a Rádio Alesp. Meu coração está com servidores da Alesp agora, que eu sei que também estão sofrendo muito nesse período. Meu coração está com os trabalhadores que estão sofrendo muita pressão porque estão com medo de um lado do vírus e de outro lado da miséria, da fome. Não são eles que nós temos que julgar, não. Não são eles. Nós temos que cobrar dos nossos governantes. Eu ontem protocolei um projeto de lei que coloca os leitos da rede privada dos hospitais submetidos ao interesse público, já que nós estamos vivendo um caso e uma situação atípica que nós caracterizamos no direito como um caso de força maior, né? Então,
Agora a gente vai ver quem é quem. Quem está pelo interesse público e quem está pelo interesse de poucos. O presidente Bolsonaro ontem atestou mais uma vez, na minha opinião, mas para muitos foi uma primeira decepção, e eu me solidarizo com a decepção dessas pessoas, porque ele estava falando dos nossos pais, ele estava falando dos nossos avós, ele estava falando de um vírus inédito na história da humanidade, de um inimigo em comum. E ontem ele arriscou e provavelmente vai ser o culpado por muitas pessoas contagiadas ao final desse dia. Eu só tenho a lamentar, vou usar de tudo que há à minha disposição para combater esse discurso, para que ele seja deposto. Espero que renuncie. Já há governadores que não são de esquerda, gente, falando que o presidente precisa renunciar, mas chega, acabou. É preciso de ver fora Bolsonaro. Eu agradeço à Rádio Lesp pelo espaço. Deputada, Pois não. Deputada, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, mas eu vou pedir, para finalizar, que a senhora deixe a sua recomendação para os ouvintes e telespectadores da Rede Alesp. Claro. Bom, seguindo aí o que dizem os especialistas, né? Eu até postei nas minhas redes sociais que quem tiver Instagram, Twitter, é @Exapena com 2 N's, PSOL. Então, @Exapena PSOL, né? É preciso, nesse momento, a máxima cautela. A gente está num momento em que a curva no Brasil de contágio, ela fez, para quem tem observado e tem acompanhado, né, os gráficos, a gente está na subida da curva. E esse é o momento em que todos estão muito sujeitos a serem contaminados. Então, é preciso lavar as mãos. É importante dizer que lavar as mãos tem o mesmo efeito que o álcool gel, né? Então, lavar as mãos de hora em hora. Evitar levar as mãos ao rosto. Evitar sair de casa apenas para o essencial. Se for uma pessoa idosa, não pode sair de casa. E aí eu faço um apelo aos mais jovens. Né? Se você vê que no seu prédio, no seu bairro, na sua rua, tem uma pessoa idosa que mora sozinha e que não tem ali ninguém por ela, passa lá, bate na porta, fala: oi, você precisa que eu vá fazer compra para você? Quer que eu vá na farmácia? Com um documento, com a sua receita para comprar o remédio que a senhora precisa? Né? Isso é solidariedade. Então, os idosos não podem sair de casa, nós que somos mais jovens, o ideal é que as pessoas mais jovens que estão no grupo de risco também não saiam de casa, mas nós temos um sistema imunológico mais resistente, então manter uma distância ao sair de casa de 2 metros, né, 1,5 metro a 2 metros, que essa é a distância que o vírus não consegue ser transmitido pelo ar, e ficar na política do distanciamento social, que é a política de você, quem puder, ficar em casa. Quem não puder, evitar o toque, o contato e lavar as mãos de hora em hora, higienizar compras, tudo que entra na sua casa, que vem da rua para dentro da sua casa, precisa ser higienizado. Então, até o saquinho plástico do supermercado precisa ser higienizado, as embalagens precisam ser higienizadas. A gente precisa entender que esse vírus a taxa de contágio desse vírus é uma coisa inédita na história da humanidade e que é preciso toda cautela, porque o vírus a gente não vê ele entrando na nossa casa, né? A gente só vai sentir ele 7 dias depois. E caso você sinta os sintomas, se você não for do grupo de risco, você permanece em casa, espera passar. Se você... Os especialistas, os médicos que estão acompanhando os casos dizem o sinal para você procurar o sinal de que a doença está se agravando é quando você começa a sentir falta de ar. Aí é o momento de você procurar um hospital.
Se você não chegar nesse período, e a maior parte das pessoas vai ter o quê? Uma gripe forte, uma gripe muito forte, não é uma... É só ver os depoimentos de quem pegou. A gente tem aí pessoas que são fitness, referenciais da coisa da saúde, desse mundo fitness, que pegaram e que estão sofrendo muito com a doença. Então vai de pessoa para pessoa, não é possível prever. Cada corpo é um corpo. E bom, procure um hospital se você for ou de um grupo de risco e começar a sentir os sintomas, ou se você começar a sentir os sintomas de um agravamento da doença, que geralmente vem acompanhada de uma forte falta de ar. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez a Rádio Alesp. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, é preciso que os nossos governantes garantam uma renda básica a todos os cidadãos. E isso nós estamos vendo que há abertura para dialogar nesse sentido. R$300 resolve para uma família? Não resolve. No mínimo, um salário mínimo. Obrigada, Rede Alesp. Deputada, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp, mais uma vez aí, falando com seus eleitores. Até uma próxima participação. Obrigado. Eu te agradeço, querido. Tchau. Esta foi a deputada Isa Pena, do PSOL, nesse Jornal da Rede Alesp especial, Utilidade Pública, Prestação de Serviço e Notícias do Parlamento. Jornal da Rede Alesp. E os cemitérios e funerárias aumentaram a preparação em tempos de pandemia no país, preocupado com o aumento da demanda e com os riscos do novo coronavírus. As empresas funerárias elaboraram um protocolo de procedimento visando minimizar o risco de contágio durante as etapas que compõem essa atividade. As atividades como remoção dos mortos, serviço de contratação do serviço funerário, preparação dos corpos, homenagens póstumas, sepultamento, cremação são as maiores preocupações das pessoas que trabalham nas funerárias. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário, a Abrendif, entidade que representa a categoria, são mais de 13 mil empresas que oferecem esse serviço no Brasil, e 350 mil empregos são gerados por essa categoria. O Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo orientou funerárias e cemitérios que as famílias devem evitar velórios com pessoas que morreram devido ao coronavírus. Caso a família faça a opção por fazer o velório, ele deve ser feito com o caixão lacrado e durar no máximo 1 hora, limitado a 10 pessoas. Jornal da Rede Alesp. No Jornal da Rede Alesp, agora a Tayana Conrad traz mais informações. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, derrubou uma liminar dada por um juiz da Fazenda Pública da capital, que proibia cultos religiosos e missas, sob pena de multa de R$10 mil por dia de violação, para evitar a propagação do coronavírus. A medida valia para toda a religião metropolitana do Estado. A decisão do presidente do TJ foi publicada no site do Tribunal de Justiça na manhã desta quarta-feira, após ser assinada por Franco na noite de ontem, terça-feira, atendendo a um pedido da Prefeitura da cidade de São Paulo e do governo do Estado. Após a decisão, o presidente do TJ, os promotores, autores da ação que conseguiu a proibição dos cultos, solicitaram ao Procurador-Geral de Justiça, Jean Paolo Ismânio, a designação de um procurador junto ao TJ para recorrer da decisão. Na suspensão da liminar, que havia sido concedida pela Justiça, a pedido do Ministério Público em 20 de março, o presidente do TJ entendeu que as gestões municipais e estaduais já estão tomando todas as medidas necessárias para conter a reunião de pessoas e a propagação do vírus, e que a preocupação do Ministério Público e do magistrado que proferiu a decisão é a dele também. O presidente do TJ entendeu, porém, que a decisão judicial invade a competência do Poder Executivo para tomar providências sobre a questão. Tá aí a Jornal Tayana. da Rede Alesp. Tá aí a Tayana com informações direto da nossa redação. Hoje o Jornal da Rede Alesp especial, direto da redação
da Rede Alesp aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos girando as informações. O deputado Paulo Fiorilo está com a gente na ponta da linha. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Guga, bom dia a todos os jornalistas que estão aí trabalhando na Rede Alesp. Deputado, prestando serviço, utilidade pública, eu queria que agora o senhor fizesse uma leitura do que o senhor tem de análise do cenário atual em relação à pandemia de coronavírus no estado de São Paulo e, lógico, pensando no Brasil, o que a gente pode enfrentar na sua leitura, deputado? Então, Guga, primeiro, muito preocupado com o que aconteceu na noite de ontem, com o pronunciamento do presidente, na manhã de hoje e na discussão com os governadores na conferência. E parece que o presidente resolveu dar um cavalo de pau, todo mundo na linha de que é preciso ficar em casa, é preciso se proteger para tentar evitar o estrangulamento do sistema de saúde, como disse o próprio ministro do presidente Bolsonaro, e ele, numa atitude talvez muito mais preocupada com o gabinete do ódio, com os seus apoiadores pela internet, resolve fazer uma declaração, fazer um pronunciamento que deixa as pessoas perplexas. Nós tivemos ontem uma decisão da Índia que vai isolar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e aqui no estado de São Paulo, há toda uma ação coordenada, discutida pelo governo do estado, pela prefeitura, que é de tentar conter o avanço do vírus através do isolamento social. Então nós estamos num momento delicadíssimo do Brasil, e aqui não é diferente na cidade de São Paulo, no estado, com relação a essa pandemia. Agora, eu queria também dizer das medidas e, na minha opinião, infelizmente, nem o presidente da República, nem o governador, nem o prefeito estão tomando para poder enfrentar esse isolamento social. Porque se não tiver, por parte do Estado, medidas mitigatórias, nós vamos viver uma situação delicadíssima nos próximos dias e no próximo mês. Então, é preciso que a gente apresente também, além do isolamento social, medidas que possam proteger os trabalhadores autônomos, os desempregados, através de um cartão com auxílio mensal, para ele saber que ele pode ficar em casa porque ele vai ter um recurso para manter o isolamento social. Nós precisamos pensar em medidas que utilizem recursos que estão parados, principalmente nos fundos estaduais, para poder conter o vírus através desses recursos. Eu vou te dar um dado. O Estado de São Paulo tem mais de 5 bilhões em vários fundos. O que tem mais tem 1 bilhão e 800 milhões que poderiam ser utilizados. O prefeito de São Paulo mandou já para a Câmara um projeto de lei desvinculando os fundos nesse momento de crise, de calamidade. O Estado poderia fazer a mesma coisa para poder ter recurso para proteger os desempregados, os moradores em situação de rua, as comunidades carentes periféricas da nossa cidade, do nosso estado. Acho que essa seria, com certeza, uma medida também dura no sentido de proteção social. E tem outros que a gente poderia adotar nesse debate que a gente está fazendo aqui agora. O deputado, é importante também, nesse contexto, que o senhor fale um pouco da importância das medidas do Parlamento Paulista, as sessões virtuais que estão acontecendo. Como o senhor vê essa análise? Então, ontem teve uma primeira sessão teste, uma sessão fechada, onde os deputados participaram e puderam apresentar suas preocupações. Eu queria aqui tornar público uma das preocupações que eu apresentei ontem. A primeira, nós não podemos, Guga, achar que projetos de lei apresentados agora ou já anteriormente vão dar conta de respostas rápidas. Por quê? Porque você precisa primeiro ter consenso, aprovar o projeto, depois ele vai para a sanção.
pode ser vetado ou não, e aí pode ter a implementação do projeto. Nós precisamos criar, assim como criou a cidade de São Paulo, uma Câmara Técnica. Podemos ter um outro nome, um comitê de crise, um comitê de soluções, em que participe o Executivo, o Tribunal de Contas, o TJ, o Parlamento, e o Parlamento não só através do presidente, mas você pode ter presidentes de comissões, como Comissão de Finanças, Comissão de Saúde, Controle e Fiscalização, para apresentar as propostas dos deputados para esse comitê executivo, que coloque em prática imediatamente propostas e preocupações que são urgentes. Ontem vários deputados apresentaram suas preocupações com o sistema penitenciário, com os que moram nas periferias. Então, a Assembleia deve dar uma contribuição importante nesse momento, constituindo esse comitê. O presidente Cauê ficou de avaliar, mas eu queria já dizer que essa é uma discussão que nós precisamos implementar o mais rápido possível. Uma segunda coisa que eu acho que é possível você ter no parlamento, a manutenção das sessões online, porque você pode apresentar sugestão não só para votar os 3 projetos, mas para as discussões posteriores aos 3 projetos de calamidade, tanto do Estado, da cidade de São Paulo, como dos outros 644 municípios. Agora, o parlamento não pode deixar de ser protagonista nesse momento tão delicado, tanto no debate de ideias, mas principalmente na constituição desse comitê, dessa Câmara, em que a gente envolva essas várias autoridades para fazer o debate. Por exemplo, por que nós não podemos fazer um debate de taxação de grandes fortunas no Estado? Você tem personalidades, pessoas que hoje têm uma fortuna de mais de 20 bilhões de dólares. É preciso colocar luz nesse debate, porque senão a gente vai ficar buscando medidas paliativas. Nós precisamos colocar o dedo onde é possível ter soluções. E uma delas é essa questão, por exemplo, das grandes fortunas. A gente poderia discutir também a questão da taxação de heranças e doações, mas escalonado. Quem tem uma herança e é pobre não paga, mas quem tem uma herança e vai ser transferida e é rico tem que pagar, né? Nós não podemos achar que as contribuições só serão feitas pelos trabalhadores que estão deixando de receber seus salários, pelos pobres, por aqueles que não têm recurso, ou mesmo pela classe média. A classe média hoje está confinada nos seus apartamentos, no limite batendo panela às noites. Agora, e o pobre, que está sem amparo, sem a perspectiva de um isolamento adequado, se for o caso, ou sem ter salário? É sobre isso que o parlamento estadual, o mais importante do Brasil, precisa se debruçar. Além, é óbvio, das críticas ao presidente da República, que, na minha opinião, o que ele fez ontem, hoje, é um crime de responsabilidade. O Parlamento Federal precisa se manifestar, o Judiciário precisa se manifestar. Nós não podemos entrar numa lógica que joga contra vidas de pessoas que são importantes para a gente. Agora, deputado, é importante também a gente ressaltar, na sua visão, na sua leitura, qual que é o impacto no desenvolvimento econômico do nosso país que essa pandemia deve causar? O impacto não será pequeno. Agora, se o impacto econômico for grande, mas as mortes forem contidas, se pudermos salvar milhares e milhares de pessoas, eu acho que não tem impacto econômico que mereça ser considerado. O impacto econômico é uma opção. O presidente da República fez a opção. A gente não pode ficar no isolamento, precisa continuar porque a economia ela vai se desfazer. Bom, mas só a do Brasil? E a dos Estados Unidos, que já aponta queda no crescimento, e da Itália, e da Alemanha, e dos outros países em desenvolvimento, como a Índia. Se o presidente da República está preocupado com o seu potencial eleitoral, porque esse foi o debate que ele iniciou com o Dória. Aliás, os dois, né? O Dória também fustigando o debate eleitoral. Esse é o grande equívoco. Aliás, esse presidente da República tem que ser responsabilizado por esses equívocos. Se ele está preocupado em manter uma base
altamente conflituosa, e ele precisa fazer esses discursos contraditórios. Isso destrói a democracia, não destrói a economia, destrói a democracia, destrói a capacidade das pessoas de terem uma vida digna. Então, nós precisamos ter responsabilidades no parlamento, no executivo e no judiciário. Do jeito que está, o risco é grande de termos saques, de termos levantes, e não porque o presidente acha que a economia está se desfazendo, porque você tem medidas contraditórias sendo feitas, sendo adotadas por parte do governo federal todos os dias. O Mandetta fala uma coisa, o presidente fala outra. Ninguém sabe exatamente qual é a linha, quem é que dirige. Ou o presidente é chamado a atenção para dirigir o país nessa crise tão grave, ou não vai ser o debate sobre a economia que vai salvar o presidente, os deputados, os bolsonaristas, os terraplanistas, esses que são os negacionistas, que acham que podem se salvar dessa pandemia. O mundo já passou por outras e não há solução senão medidas drásticas que possam conter a proliferação do vírus. Deputado Paulo Fiorilo, para a gente encerrar essa sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, o senhor é um deputado eleito pelo povo, representante do povo nessa Casa Legislativa. Quais os conselhos que o senhor deixa para a população do estado de São Paulo neste momento? Bom, primeiro, contradizendo aqui as palavras do presidente, que quem puder ficar em casa, que fique em casa. Eu estou há 6 dias em casa. Deixei de trabalhar? Não, continuo fazendo as reuniões, acabei de fazer uma reunião com a equipe, a gente está orientando, conversando com o pessoal da periferia, como é que a gente pode ajudar. As pessoas já começam a ter problema com alimentação, quem está desempregado. Então é preciso que a gente se preocupe com esses que menos têm nesse momento. Mas que as pessoas fiquem em casa, que se preocupem com a higiene, na medida do possível, com o uso de água, de sabão. Se não tem álcool gel, água e sabão resolve, sabão, sabonete, sabão em pedra, detergente, o que puder ser utilizado para a limpeza das mãos, para a manutenção da limpeza das suas casas. E aqueles que moram em casas precárias, esses precisam ter um cuidado maior. Acho que existem possibilidades que outros já sugeriram, como, por exemplo, o uso de hotéis que estão ociosos. O governo municipal está fazendo do Pacaembu, do AMB, né, espaços para poder receber pessoas que estiverem com a doença, mas nós também precisamos nos preocupar com quem hoje tem uma dificuldade de morar. O governo do estado e o governo municipal precisam parar com reintegrações de posse de áreas. A medida de não cortar água, não cortar luz é uma medida importante, mas a gente precisa pensar como anistiar as pessoas que não têm recurso, porque não adianta postergar o pagamento se ela continuar desempregada, se a crise perdurar. Então, as minhas sugestões nesse momento que as pessoas fiquem em casa, se puderem. É óbvio que tem atividades econômicas que continuam funcionando e precisam continuar até para que a gente possa ter mercados abertos, farmácias funcionando, mas quem puder ficar em casa, fique. Quem tiver idoso em casa, que se preocupe com o idoso. A gente tem muitos relatos de idosos que estão ficando gripados com pneumonia, principalmente nesse momento. E quem ainda não tomou vacina, para os mais de 60 anos, que tome, porque não tem uma vacina ainda para o coronavírus, mas é uma forma de ajudar no diagnóstico posterior àquele que já foi vacinado. Deputado Paulo Fiorilo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro, essa tribuna aí está sempre aberta para o senhor participar, tá certo? Guga, muito obrigado, queria agradecer o convite, também me colocar à disposição para participar de outros debates, não só desse debate que é o mais importante, mas também nas saídas que nós podemos apresentar para esse momento tão difícil para o povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, participando ao vivo do Jornal da Rede Alesp de hoje. Motoristas de transporte escolar estão se tornando voluntários para ajudar na campanha de vacinação contra a gripe na capital paulista. A Prefeitura de São Paulo solicitou a ajuda destes profissionais e até ontem 221 já haviam se voluntariado. Os motoristas estão utilizando as vans escolares para o transporte de profissionais de saúde e de material hospitalar durante a campanha.
Neste ano, as doses também serão aplicadas nas escolas e a ideia é facilitar a montagem destes postos temporários. Com a suspensão das aulas, as vans ganharam outro uso. Havia até fila para se cadastrar para a força-tarefa. Até mesmo pessoas do grupo de risco se prontificaram a ajudar. Mas a gente, tomando os devidos cuidados, falamos que elas poderiam contribuir de casa, falou o presidente da União Geral do Transporte Escolar de São Paulo, Anderson Malafaia. Um dos funcionários da saúde que estava participando da campanha, Marcelo Aparecido de Castro, destacou a importância da ajuda. Ajuda muito porque nós temos um território bastante vasto e isto contribui para a mobilidade da equipe dentro deste território. Jornal da Rede Alesp. Estamos ao vivo com o Jornal da Rede Alesp, informando o serviço de utilidade pública e prestando serviço a você que acompanha a programação da Rede Alesp, você que está no confinamento social, na sua casa, trabalhando em home office, mas você acompanha todas as informações da Rede Alesp para você. Prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Na ponta da linha comigo agora, o deputado César do PSDB. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp Especial. Tudo bem? Bom dia, obrigado por ter me conectado aí, rapaz. Estou muito feliz de estar falando com vocês e com o povo paulista. Deputado, eu gostaria que o senhor iniciasse a sua entrevista fazendo uma leitura, do cenário da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo e, é lógico, também no Brasil inteiro, como as medidas que estão sendo tomadas, se na sua opinião estão ok. Como você vê esse cenário? O cenário hoje está muito bom, está muito favorável para que essa gripe vá embora, né? Eu vejo que as medidas que foram tomadas estão surtindo efeito e que isso, como é gripe, vai passar, né? E é uma situação boa para os paulistas, porque todos os governadores tomaram, o governador do estado de São Paulo, João Dória, tomou uma atitude preventiva contra esse vírus que está aí. E os governadores seguiram a mesma tarefa, né? O Brasil acabou, o Dória acabou usufruindo no Brasil inteiro, fazendo as pessoas pensarem mais no ser humano. Mas nós estamos vendo que está indo embora, graças a Deus, esse vírus está nos abandonando. Agora, deputado, é importante, em termos de prestação de serviço, que o senhor esclareça para o seu eleitor e aconselhe o seu eleitor a tomar as medidas preventivas. Quais as medidas aí que o senhor acha mais importante no momento? As medidas têm que ser preventivas, porque assim, você tem que ter o hábito de lavar a mão com o gel, com o sabonete, com o detergente, você tem que usar água sanitária mais quando você sair com o carro, tá molhado um paninho misturado a sanitária com água, passar na chave do carro, ter um paninho molhado para você limpar o sapato na hora que entra na sua casa. Essas operações de rotina vão afastar o vírus de perto da sua família, de perto de você. Toda vez que você sair da sua casa, tocar em algo, lava as mãos, limpe as mãos, não cumprimente ninguém na rua, dá o cumprimento de longe, até esse vírus passar. Quando ele passar, tudo vai ser uma rotina na nossa vida. Mas, por enquanto, a gente toma esse cuidado necessário aí que estão nos indicando. Agora, deputado, é importante também eu lhe perguntar, as tecnologias cada vez mais avançadas têm permitido que a gente converse com nossos parentes, às vezes isolados, porém a gente está mais próximo, mas a Assembleia Legislativa também tomou uma decisão muito interessante, que são as sessões plenárias virtuais, que devem acontecer aí a partir dos próximos dias, a iniciativa do presidente Cauê Macris. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância dessa iniciativa. Então, nós estamos conectados com o mundo, Japão, China, para todo lugar. E aí, conectar os deputados com a Leste, o Cauê teve uma feliz ideia, uma grande ideia, mas que começa segunda-feira. Eu espero que até segunda-feira isso tenha passado, esse vírus tenha ido embora. Eu acredito que isso seja uma gripe também que vai ser passageira.
Porque ao longo da vida nossa nós temos pegado gripes violentas, eu, você, o povo paulista, o povo brasileiro, tem ficado até de cama, mas ela vai embora. Essa leva nós a um óbito, principalmente as pessoas de idade. E eu espero que a atitude do Cauê foi benéfica. Ó, nós fizemos um teste, deu tudo certo, os 94 deputados falaram com ele, fizeram uma encenação de voto e começa a segunda para valer. É uma medida boa. Eu, como tenho 60 anos de idade, eu não posso ir aí, estou de quarentena, né? E para mim foi muito bom, viu? Agora, deputado, é importante, né? O senhor ressaltou que tem 60 anos de idade, né? O senhor está naquela situação limítrofe, né, do início do grupo de risco, né? Qual que é o conselho que o senhor dá aí para a terceira idade, né, para se precaver? A terceira idade hoje tem que ser antissocial. Não cumprimentar, ficar mais no retiro em casa, não ter aquele contingente de pessoas juntas, se afastar um pouco até que nós temos o mundo possa falar que isso já passou, né? A gente está vendo, eu estou vendo hoje, aí olhando de casa para fora, vendo que as coisas estão caminhando para esse sentido, de que mais rápido do que as pessoas pensam, nós vamos levar a nossa vida normal. E os idosos têm que se precaver, como eu sou, que nós somos vulneráveis a esse vírus. Deputado César, olha, eu quero agradecer muito a sua atenção de participar desse jornal da Rede Alesp especial de hoje. A tribuna aqui está sempre aberta para o senhor participar sempre quando quiser. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço a Rádio Alesp aí por estar dando essas informações ao povo paulista, né? E recomendo de novo, lave sempre as mãos ao sair, ao entrar, usa um pouco de cândida misturada com a água, desinfeta a sua chave, as maçanetas do automóvel, aí põe um paninho na porta da sua casa para você limpar o sapato, para não levar para dentro, até que isso passe. Isso é uma medida de rotina que nós temos que ter neste momento. Obrigado, muito obrigado. Tá aí o deputado César do PSDB que participou ao vivo do jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Nós estamos aqui ao vivo com utilidade pública, prestação de serviço e, lógico, notícias do Parlamento Paulista. Eu vou para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais jornal da Rede Alesp. Até lá! Você acompanha